Olá, queridos, a paz do Senhor. Em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1, registra-se um momento em que Jesus estava orando. Jesus se retira para um local onde ele poderia estar sozinho, a fim de poder dialogar e conversar com o seu Pai. No momento em que Jesus estava orando, seus discípulos ficaram-lhe observando. E quando Jesus termina o seu momento de oração, ele se aproxima de Cristo, ele faz um pedido que marcou a vida dos discípulos. Ele se aproxima de Jesus e ele diz: ensina-nos a orar. Observe que os discípulos caminharam com Jesus durante 3 anos. Eles presenciaram todos os milagres que Jesus operou. Eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus levantar paralíticos, abrir olhos dos cegos, viu Jesus multiplicar pães e tantos outros milagres que não foram registrados, mas eles presenciaram. E nada tocou mais a vida dos discípulos do que a vida de oração que Jesus possuía. Jesus, como homem, ele orava, ele conversava com o Pai. E a sua vida de oração marcou mais a vida dos discípulos do que os seus sinais, do que as suas maravilhas. Eles não se aproximam de Jesus e lhe pedem: nos ensina a pregar, ou nos ensina a fazer milagre como tu fazes. Mas eles dizem: nos ensina a orar. E por que eles pedem Jesus para lhes ensinar a orar? Será que eles não oravam? Será que eles não possuíam vida de oração? Claro que possuíam. Os judeus tinham o costume de orar, em média, 3 vezes por dia. O que leva eles a pedir Jesus para orar, lhes ensinar a orar, é o fato de que Jesus orava como ninguém havia orado antes. A referência de oração dos discípulos era a oração de Abraão, a oração de Moisés, a oração de Davi, a oração de Elias e de tantos outros profetas que quando eles iam orar, eles se dirigiam a Deus dizendo: a Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ou simplesmente: ó Deus. E na realidade, essas expressões nos dão um sentimento de que Deus está longe, está sentado num trono e que nós precisamos clamar e gritar bem alto para que Ele possa nos ouvir. Mas quando eles observam Jesus orando, Jesus não diz Deus, Deus Todo-Poderoso, não. Jesus, quando vai orar, ele se dirige a Deus dizendo: Pai. Ele é a primeira pessoa que, por meio da oração, chama Deus de Pai. E essa expressão demonstra intimidade, demonstra comunhão, demonstra proximidade. E os discípulos então se sentem tocados por isso. E eles querem aprender a orar como Jesus ora. Eles então se aproximam de Jesus e revelam através desse pedido a sua incapacidade de orar. Eles mostram que realmente são incapazes de orar como Jesus ora. E então humildemente pedem a Ele: nos ensina a orar. Nós queremos ter a mesma intimidade com o Pai. Nós queremos nos relacionar com Deus do jeito que o Senhor está se relacionando. Querido, vamos também aprender a orar com Jesus. Não enxergar Deus apenas como um Deus que está sentado no trono, mas por meio da oração entendermos que Ele é o nosso Pai, que Ele está presente, que Ele está próximo, Ele é acessível e nós podemos desfrutar de sua comunhão. Como um Pai, Ele nunca desiste de nós. Como um Pai, Ele nunca esquece de nós. Que você possa aproveitar o tempo que Deus está lhe concedendo para se aproximar dEle por meio da oração, não pensando num Deus que vai pesar a mão sobre você, que vai te matar, que vai te destruir, ou que não vai te perdoar, mas como um Pai que se compadece dos seus filhos. Se você tem essa dificuldade de se
dirigir a Deus, de reconhecer Ele como seu pai, paizinho, peça o auxílio de Jesus. Revela sua incapacidade e diga para Ele como os discípulos disseram: ensina-nos a orar. Que Deus te abençoe.